Samuel, capítulo de número 23. Nós vamos ler somente o versículo de número 2. Nos diz assim a palavra do Senhor: E consultou Davi ao Senhor, dizendo: Irei eu e ferirei estes filisteus? E disse o Senhor a Davi: Vá e ferirá os filisteus e livrará Keila. Antes de eu iniciar esta palavra, eu gostaria de perguntar aos irmãos que me ouvem, e aí você guarda para você: qual é o seu nível de relacionamento com Deus? Para nós abordarmos aqui esse texto ou esse versículo que nós lemos, eu preciso voltar só um pouquinho no capítulo de número 22, que quando Davi ele toma uma decisão, os irmãos é bem sabedor que Saul, que era rei de Israel, ele queria a qualquer custo a vida de Davi. Ele queria a qualquer custo a cabeça de Davi. E chega um nível aqui que a perseguição está tão grande, está tão tremenda. Saul queria a cabeça de Davi a qualquer custo. A perseguição era tão grande que Davi ele toma uma decisão, mesmo sendo guerreiro, mesmo depois de ter lutado contra o urso, contra o gigante Golias, que todos nós sabemos, conhecemos a história, mas a perseguição estava tão grande, quem sabe Davi já estava tão frustrado por causa dessa perseguição, e ele toma um desejo no seu coração de ir para a caverna de Adulão. O texto nos leva a entender que o desejo, o pensamento, quem sabe, de Davi era se esconder, ou quem sabe renovar as suas forças, porque ele estava angustiado, ele estava com medo, ele estava preocupado, porque não era qualquer um que estava perseguindo ele, era Saul. E ele vai para a caverna de Adulão, e ali, quando ele entra, irmão, você sabe no pensamento, sabe o que o texto nos permite pensar? Que Davi ele vai entrar dentro da caverna e ele pensa: lá eu vou estar sozinho, ninguém para me perturbar. Mas quando ele entra dentro da caverna, irmão, o texto diz que ele vai se deparar, ele vai encontrar um grupo de homens que cada um tinha um problema maior do que o outro. Homens endividados, homens apertados, homens mal de espírito. E Davi se depara. Tenta imaginar a cena, irmão. Quando Davi entra na caverna de Adulão e os homens começam a cutucar um ao outro. Mas quem é esse aí? Não é Davi? E aí, o texto nos diz, irmãos, que mesmo Davi frustrado, preocupado, com medo, Deus vai usar Davi na caverna de Adulão para fazer desses homens soldado valente. Aí a gente pergunta: e por que a gente acha, irmão, que Deus quer usar a gente só quando a gente está bem? Por que a gente acha que Deus quer fazer da gente vaso, instrumento nas suas mãos, na sua obra, só quando a gente está vivendo um momento de paz, quando tudo está bem? E aí, irmãos, com o nosso olho humano, a gente acha que quem está endividado não serve para ajudar na obra de Deus. Quem está em aperto não serve para ser útil na obra de Deus. E aí a gente começa a julgar. Mas Davi, irmãos, faz desses homens, cada um com um problema maior do que o outro, vasos, instrumentos, soldados valentes nas mãos do Senhor dos Exércitos. Davi fica sabendo que a cidade de Keila está sendo saqueada pelos filisteus. Para a gente olhar aqui, irmãos,
O problema de Keila não tinha nada a ver com Davi. Davi não tinha nada a ver com o que estava acontecendo na cidade de Keila. E aí, ele coloca no seu coração, escute isso, de ir ajudar a cidade de Keila, de ir guerrear, de ir pelejar a favor dos moradores da cidade de Keila. Só que antes dele ir até Keila, veja bem, eu aprendo uma lição aqui com Davi, é que ele vai consultar o Senhor dos Exércitos. É por isso que eu te perguntei, qual é o seu nível de relacionamento com Deus? Davi vai falar com Deus, vai dialogar com Deus, Davi vai conversar com Deus aqui no versículo que nós lemos. Senhor, eu posso ir lutar contra os filisteus? E aí Deus diz para ele, vá e você ferirá os filisteus e você vai livrar a cidade de Keila. Irmãos, como é bom, como é glorioso, quando a gente está debaixo da bênção de Deus, quando a gente está debaixo da orientação de Deus, quando a gente está debaixo do propósito de Deus. Só que o texto diz que mesmo Davi recebendo uma palavra do Senhor, quando ele vai falar com os homens que estavam com ele, o texto vai dizer que alguns dos homens chegam para Davi e falam assim, Davi, mais ou menos assim, para você entender, você está ficando doido. Nós temos medo só de vir falar dos filisteus. Imagina ir lá, na terra deles, lá onde está acampado eles, você está ficando doido. E aí o texto diz, irmãos, que Davi novamente, ele vai consultar o Senhor dos Exércitos. E aí o versículo 4 e diz, Davi tornou consultar o Senhor, e o Senhor respondeu, Davi, levanta-te, porque eu entregarei os filisteus nas tuas mãos, louvado seja o nome do Senhor Jesus. O texto diz que Davi vai debaixo da bênção de Deus, debaixo da orientação de Deus. Ele livra os moradores de Keila, ele salva os moradores de Keila, ele peleja pelos moradores de Keila. E aí o texto diz que Saul fica sabendo aonde o Davi está. E aí, quando Davi fica sabendo que Saul já estava sabendo onde ele estava, escute isso. O texto diz que Davi vai falar com Deus. Olha aqui, irmão. É por isso que eu quero frisar isso nesta noite. Qual é o seu nível de relacionamento com Deus? Senhor, veja aqui mais ou menos como é que Davi está falando com Deus. Eu estou sabendo aí que que Saul está vindo. Porque ele já está sabendo que eu ajudei os moradores de Keila. Eu salvei, eu pelejei, eu guerreei. E Davi está furioso, ele está vindo aí, não é? E aí Davi vai perguntar para Deus, é certo que Saul está vindo aí? E aí Deus vai dizer para ele, é certo, Davi, Saul está vindo aí. Aí aqui, quem sabe, Davi já fica preocupado. Mas novamente Davi, ele fala com Deus, Senhor, se Saul vindo mesmo, os moradores de Keila me entregariam nas mãos de Saul? Quem sabe aqui Davi ouviu uma das palavras mais dolorosas na sua vida, no seu ministério. Deus diz para ele, infelizmente Davi, os moradores de Keila entregariam você nas mãos de Saul. O problema de Keila não tinha nada a ver com Davi. Você sabe o que eu penso aqui, pastor Diogo? É que Davi, ele imagina assim, não, eu ajudei os moradores de Keila. Então, no pensamento, não é aquela coisa de fazer, irmão, já querendo pensar na manhã em volta. Não, não é isso. Mas no pensamento de Davi aqui, irmão, me permita pensar assim nesta noite. No pensamento de Davi, não, Saul está vindo aí, mas esse povo agora vai unir a mim, vai me ajudar, eu ajudei eles. Mas Davi, irmãos, tem aqui uma das suas maiores decepções. Os homens, os moradores que ele ajudou,
iria entregar eles nas mãos de Saul. Quem sabe eu falo com alguém aqui, você sabe quem sabe você já ouviu do seu esposo, ou você já ouviu da sua esposa, nós já tem tanto problema, por que você está entrando no problema dos outros? A gente já tem tanto problema, por que você está querendo ajudar as outras pessoas? Você já viveu isso na sua vida? Você está cheio de problema, mas mesmo assim você está querendo ajudar as pessoas. Mas no dia que você precisou, dolei caçaramanaia, aquele que você ajudou, aquele que você estendeu a mão, aquele que um dia você amparou, te virou as costas. Como se diz aí o vocabulário, me desculpa a expressão que eu vou usar, te deixou na chapada, te deixou sozinho. Irmão, mas vê aqui se Davi, irmãos, reclamou. Vê se Davi aqui murmurou. Vê se Davi aqui, irmãos, blasfemou diante de Deus. Não, não. Eu acho linda essa intimidade de Davi com Deus. Vocês lembram lá quando Siclag é saqueada? Que Davi vai falar com Deus, depois que aqueles homens se levantam contra eles, queria pegar ele a pedrada, né? E aí, o texto diz, lá em 1 Samuel, no capítulo 30, Davi vai perguntar a Deus, e eu acho lindo aqui, irmãos, o diálogo de Davi com Deus. Veja bem, abre a sua Bíblia aí, 1 livro de Samuel, capítulo número 30. Olha o que diz o versículo 8. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo, perseguirei eu esta tropa? O alcançarei? E o Senhor lhe disse, persegue, porque de certo o alcançará, e tu libertarás. É glorioso, escute isso. É maravilhoso quando a gente sai debaixo das bênçãos de Deus. Quando a gente sai para uma guerra, para uma batalha, debaixo da proteção de Deus. O versículo de número 19 diz assim, que nada faltou, tudo Davi voltou a trazer, irmão. Não faltou nada que os amalequitas tinham levado. O texto diz que tudo Davi tornou a trazer. Ei, eu tenho uma palavra de Deus. Ei, sabe por quê? Me desculpa a expressão que eu vou usar. Muitas das vezes a gente fica quebrando cabeça aí. É porque a gente está saindo sem a direção de Deus. Irmãos, hoje a gente não ora. Às vezes a gente não pede uma direção de Deus. Nem é para a gente fazer um exame. Senhor, vai na frente. Senhor, eu vou fazer esse exame, mas vai na frente, Deus. Senhor, eu estou precisando de um médico, um especialista, mas qual é o homem que eu vou ter que procurar? Deus, me mostra o homem certo, o médico certo, o hospital certo, Deus. Esse é o nosso grande erro. E é por isso que tem muitas pessoas que estão quebrando a cabeça, que estão sofrendo, sabe por quê? É porque estão saindo, estão vivendo, estão caminhando, sem a direção de Deus, sem o propósito de Deus, sem a bênção de Deus, aleluia. Oh, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ei, qual é o seu nível de relacionamento com Deus? Eu sou encantado aqui, irmãos, com essa liberdade, com essa intimidade de Davi com Deus. Lembra lá do segundo livro de Samuel, no capítulo número 5? Quando Davi, irmãos, veja bem, vira rei de Israel.
A Bíblia diz, irmão, no versículo 17, que os filisteus ameaçam Davi, chama Davi para uma guerra, para uma batalha. Aqui mais uma vez eu vejo Davi conversando com Deus, falando com Deus. Olha o que diz o versículo 19, de 2 Samuel, capítulo número 5. E Davi consultou o Senhor, dizendo: subirei contra os filisteus? Entregaria eles nas minhas mãos? E o Senhor disse a Davi: sobe, porque certamente entregarei os filisteus nas tuas mãos. Davi vai, ele vence a batalha, debaixo da orientação de Deus, debaixo do propósito de Deus. E aí o texto diz, irmãos, que sobraram alguns dos filisteus, e aí novamente eles desafiam Davi para uma guerra, para uma batalha. Se fosse nos dias de hoje, consultar Deus nada. Eu venci na primeira vez, vai ser facinho. O que sobrou lá, vai ser melzinho na chupeta. Eu venci eles a primeira vez, não vou perder tempo, consultar Deus nada. Mas não. O texto diz que Davi mais uma vez vai consultar a Deus. O texto diz que Davi mais uma vez vai falar com Deus, aleluia. E aí Deus vai dizer assim: pois é, Davi, só que agora você vai agir diferente. Você está vendo lá aquela amoreira, lá, aquela árvore, né? Pois é, você vai ficar quietinho lá. No balançar da árvore você vai sair, é o sinal que eu vou te dar. E aí eu vou entregar os filisteus nas tuas mãos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E o texto diz que Davi faz exatamente o que Deus tinha dito para ele. Fica lá esperando o momento certo, a hora certa, o sinal de Deus na sua vida. E no balançar da árvore, Davi sai e novamente o Senhor entrega os filisteus nas mãos de Davi. Me desculpa te dizer a você que me ouve, mas quem sabe você não tem obtido vitória. Quem sabe você não tem vencido as suas guerras. Quem sabe você não tem vencido as suas frustrações, as suas perseguições. É porque você não tem vivido debaixo do propósito de Deus. É porque você não tem vivido debaixo da orientação de Deus. Volta a buscar a direção de Deus. Volta a dialogar com Deus. Seja em pequenas decisões, atitudes que você precisa tomar. Porque só quando as coisas dão errado que a gente vai lembrar de Deus, irmão. Porque só quando as coisas não acontecem do jeito que a gente quer que aconteceria, que a gente vai lembrar de falar com Deus. Volte a dialogar com Deus. Volte a buscar direção de Deus. Irmãos, quando a gente está debaixo da orientação de Deus, quando a gente está debaixo do propósito de Deus, quando a gente está debaixo da bênção de Deus, pode levantar o que tiver que levantar. Mas nada vai nos atingir. Sabe por quê? Porque Davi, irmãos, ele prossegue o seu caminho com seus 600 homens. E aí o versículo de número 13 do texto que nós lemos diz que, veja bem, que Saul buscava Davi todos os dias, mas o Senhor não entregou Davi nas mãos de Saul. Quando a gente está debaixo do propósito de Deus, a vitória é certa, há livramento, há proteção da parte de Deus sobre as nossas vidas. Eu não vou dizer para você que às vezes não vai ter levante, não vai ter perseguição, não vai ter afronta. Pode até ter, mas há proteção de Deus sobre a sua vida. Há livramento da parte de Deus sobre a sua vida. O texto diz: Davi permaneceu no deserto. Saul buscava ele todos os dias.
Mas Deus não entregou ele nas mãos de Saul. E aí, o versículo 17 diz que Jonatas, filho de Saul, veja bem, diz para Davi: não temas, Davi, não temas, você será rei de Israel. E o meu pai sabe muito bem disso. E tem mais, Davi, eu serei contigo. O que você precisa ser vencido? Qual é a sua frustração que você precisa ser superado na sua vida? Qual é a decepção que você precisa superar ela nesta noite? Pastor, me perseguiram. Deu para você evitar, irmão? Não. Então o que você vai fazer então? Pastor, me decepcionaram. Deu para evitar, irmão, essa decepção? Não. Mas o que você precisa fazer? Pastor, me caluniaram. Deu para você evitar? Não. Mas qual é a atitude que você precisa tomar? Te traíram? Ei, sabe o que é o nosso grande problema? De muitas frustrações, angústia que nós temos visto por parte de muitos cristãos, é que muitos não têm tido dado conta de vencer, de superar algo na sua vida que precisava ser vencido ontem. E aí está vivendo uma vida de frustração, de angústia, de lamento. Ei, qual é os traumas que você precisa vencer? Qual as decepções? Qual a angústia? Sabe por quê, irmãos? Porque crente, irmãos, que não se permite ser usado, desculpa que eu vou dizer isso, ele pode passar por qualquer igreja, mas lá vai ter problema, porque ele está lá. Obreiro que não se permite ser usado, ele pode colocar ele ser ajudado, pode colocar ele em qualquer departamento da igreja, lá vai ter problema, porque ele está lá. Pastor que não se permite ser usado, ele pode dirigir várias igrejas, mas se ele não se permitir ser ajudado, aonde ele for pastorear vai ter problema, porque ele está lá. Eu venho aqui com esta palavra que Deus colocou no meu coração para levar você a pensar sério sobre isso. Pastor nenhum vai conseguir ajudar você se você mesmo não se permitir ser ajudado. Psicólogo nenhum vai ajudar você se você não se permitir ser usado.